espero que vocês estejam todos muito bem. Bora para a resolução do exercício 25? Olha só, vamos ver o que ele diz. Admita que um tipo de eucalipto tem a expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função yt igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro, t é considerado em ano e a é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função y, e aí aparece o gráfico aqui para a gente. Admita que y0 fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Então, a primeira coisa a gente já tem, que é o comando. Então, vamos marcar aqui esse comando. O que o exercício está perguntando? Está perguntando o tempo entre a plantação e o corte. Ou seja, plantei hoje, daqui quantos anos eu vou cortar este eucalipto de tal ponto que ele tenha crescido 7,5 metros do plantio até esse prazo. E aí a gente já repara algo muito importante. Ele falou para a gente que quando o y0, ou seja, quando o momento zero, eu estou no momento zero, essa muda já tem uma determinada altura. Então, ele fala para a gente que quando eu não plantei uma sementinha, não estava no chão. Eu já plantei uma muda e ela já tinha uma determinada altura. Gente, qual era a altura dessa muda quando eu plantei? Não tem a menor noção. É só olhar para o gráfico. Olha só, vamos dar um zoom nesse gráfico aqui, ó. Quando o y vale meio, o meu x vale 0. Ou seja, no meu momento zero, no momento do plantio, qual era a altura em metros desse eucalipto? Ou seja, esse eucalipto tinha inicialmente, então, em T0, quando eu planto esse eucalipto, em T0, quanto ele já tem de altura? Ele já tem de altura, que é o nosso y, meio metro. Tudo bem? Depois, ele quer que este eucalipto seja cortado quando ele crescer 7,5 metros após o plantio. Então, ele já tem meio metro, ele vai crescer mais 7,5 metros, ou seja, no final, ele vai ter quantos metros, gente? No final, num tempo que eu ainda não sei qual que é exatamente a pergunta do meu exercício, ele quer saber quando este eucalipto alcançar quanto? 8 metros, galera. Aí, eu vou cortar. Ainda não entendi muito bem. Quando eu plantei essa muda de eucalipto, quanto de altura tinha essa muda? Ora, aparece aqui no gráfico para a gente. Está meio feio de ver, mas aparece. Quando o tempo zero, no momento zero, essa muda tem meio metro. Beleza? Se eu quero cortar esta árvore depois que ela cresceu 7,5 metros após o plantio, significa que eu já tinha meio metro dela e ela cresceu mais 7 metros e meio. Isso significa que ela vai ter quanto no final? 8 metros. Informação extremamente importante. Tá bom, mas eu não sei muito bem o que fazer agora. Vamos pegar as outras informações? Quando eu olho esse gráfico, eu tenho uma outra informação aqui. Eu tenho um outro par ordenado, que é o par ordenado 632. Então, vou marcar aqui, ó, par ordenado 632. Ou seja, após 6 anos, esse eucalipto tem quanto em metros? 32 metros. Então, eu bem sei que o meu valor está ali no meio, tá bom? Eu não quero quando tenha 32. Beleza, Que outra informação a gente tem aqui? A gente tem uma outra informação falando sobre a lei, sobre a fórmula
que rege este gráfico? Eu sei que y de t, ou seja, a função de metro em ano, é igual a A, que ele falou para mim que é uma constante maior que 1, mas eu não sei quanto é essa constante, igual a A elevado a t menos 1, onde t vale metros. Beleza, Pro. E agora, o que eu faço? Vou anotar. Y de t igual a A elevado a t menos 1. Eu não tenho uma informação de um par ordenado que a gente colocou lá? Quando x vale 6, y vale 32. Vou utilizar essas informações aqui para trabalhar com a minha fórmula, com a regra aqui do meu exercício. Bora lá! Então, no lugar de y, eu vou colocar 32. No lugar de x, eu vou colocar 6. Só que a gente tem que saber que o meu x aqui, quem que é, gente? O meu x é o t. É um gráfico de t de tempo por y, que vale quanto? Anos. Tá bom, Pro? Então, vamos lá. Eu sei que y de t, quanto vale y? Y vale 32. 32 é igual a A, que eu não tenho a menor ideia de quanto vale. Ele falou para mim que era uma constante, mas eu não sei quanto vale. Elevado a t menos 1. Quanto vale t? T vale 6. 6 menos 1. Vamos continuar. Não sei muito bem onde vai parar isso aqui, mas vamos continuar. 32 é igual a A elevado a 6 menos 1, que é 5. E agora, Pro, o que faço eu da vida? Vamos fatorar o 32? 32 é a mesma coisa que o quê, gente? 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta igual a A elevado à quinta. Opa, Pro, tem algo que muito me interessa aqui. Como assim tem algo que muito interessa? Eu tenho dois números e esses dois números estão em uma igualdade. Eles estão elevados ao mesmo número. Isso significa que esse valor de A é exatamente igual ao que aparece deste lado. Ou seja, quanto vale A, galera? A vale 5. Então, eu já descobri... A vale 2. Então, eu já descobri quanto vale o meu A. Então, essa fórmula aqui é y de t igual a 2 elevado a t menos 1. E qual é a pergunta do meu exercício mesmo? Olha só, eu quero saber qual é o t quando quando a altura da planta for igual a quanto? Quando a altura da planta for igual a 8 metros, que foi o que a gente discutiu inicialmente. Então, y é igual a 8, a altura da planta é igual a 8, e eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir o tempo, t menos 1. E agora, Pro, o que eu vou fazer aqui? Ora, aqui é simples. A gente vai fatorar o 8. 8 é 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu sei que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E do outro lado, eu tenho 2 elevado a t menos 1. Opa! Lembra? Bases iguais. O que a gente faz com essas bases? Raiá, corta as duas bases. E o que sobrou para a gente? 3 igual a t menos 1. Vou fazer o quê? Esse 1 que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado, somando. Então, vai ficar t igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Ou seja, quantos anos eu vou fazer o corte desta árvore? Quando ela chegar à altura de 8 metros, demorou quantos anos, gente? 4 anos. Alternativa B de bom demais. Espero que tenha ficado bom na sua cabeça, que eu tenha conseguido te ajudar. Um beijo e até a próxima resolução do exercício.